Fala galera, Vitor Chiesa na área, tô aqui direto da minha casa no Rio de Janeiro. Bom, eu sei que eu fiquei um tempo aí afastado do YouTube, do Instagram também e cara, eu tomei essa decisão porque eu tava mais focado nas minhas empresas, tá? Nos meus negócios, nos bastidores dos meus negócios, tá? Mais focando em realmente ser low profile, viver um estilo de vida diferente. Enfim, por isso que eu fiquei um pouco afastado aqui do Instagram, do YouTube. Tava um pouco desanimado para ficar gerando conteúdo e etc. Mas agora estou de volta com muito valor para vocês. E voltando com um vídeo bem simples, tá? Bem básico, só para eu sair da inércia, beleza? Vou falar sobre os 3 livros que mais me impactaram nesse ano que passou de 2020. E repare, não estou falando dos melhores livros, estou falando dos livros que mais me impactaram. E por que eu venho fazer um vídeo desse tipo? Bom, um dos conceitos que mudaram o meu jogo, tá, dentro do empreendedorismo foi que, mano, a gente vive no capitalismo, beleza? E como que funciona no capitalismo para você ganhar dinheiro? Nós fazemos trocas. Por exemplo, quando você vai na padaria e compra um pão, por que você paga por aquele pão? Porque você está recebendo um valor em troca. Então você vai lá, dá R$1 pro padeiro e ele te devolve um pão. É uma troca. No capitalismo, assim que funciona para você ganhar dinheiro. Você troca valor por dinheiro, tá? Na maioria das vezes. Então, cara, por isso que é importante você ler livros, beleza? Porque você está gerando valor para si mesmo. E quanto mais valor você gera a si mesmo, mais valor você vai conseguir gerar para os outros e, consequentemente, ganhar muito mais dinheiro e ser mais livre, beleza? Então essa é a importância de ler livros. Então vamos lá, galera. Vou mostrar os 3 livros que mais me impactaram esse ano. Tô com eles 3 aqui em cima da mesa e vou pegar agora o 3º lugar para mostrar para vocês. Bom, galera, em 3º lugar eu coloco esse livro aqui, tá? Ele se chama Mais Esperto que o Diabo e é do Napoleon Hill, um dos autores mais famosos aí dessa literatura de sucesso, de dinheiro. E esse livro aqui, na minha opinião, é o melhor livro do Napoleon Hill. Além desse, eu já li o Quem Pensa Enriquece, que também é muito bom, mas Mais Esperto que o Diabo me impactou, assim, de uma forma muito mais forte. Eu li esse livro em março de 2020, no meio da pandemia, e, cara, por que ele me impactou tanto? É pela forma que o Napoleon Hill passa esse conteúdo. Porque, cara, o livro é ele entrevistando o diabo, beleza? Acredite se quiser. Mas isso é uma metáfora, ok? No próprio livro, ele fala, bem no início, assim, ele fala que... Cara, ele fala que é verdade, que ele realmente encontrou o diabo, que ele entrevistou ele. E ele fala, cara, acredite quem quiser. E mesmo se você não acredita, ele diz que não tem importância, porque o que importa é o conteúdo do livro. Então o livro começa com essa metáfora. É como se fosse o Napoleon Hill falando com o alter ego dele, ou com uma parte diferente do cérebro dele. Porque o que acontece, galera, é que todos dentro de nós temos alguns aspectos autossabotador, entendeu? Não importa o quão foda você seja, você sempre vai se autossabotar e talvez não se achar bom o suficiente e se questionar, entendeu? Você pode ser a pessoa mais foda do mundo, você sempre vai se auto-questionar. Todos nós temos como uma espécie de diabo dentro de nós. E nesse livro é ele conversando com esse diabo que está dentro dele e ele faz diversas perguntas ao diabo. Perguntas sobre sucesso, sobre saúde, sobre desenvolvimento pessoal, sobre mentalidade, enfim, diversas questões que influenciam a nossa vida e o diabo vai falando como que ele corrompe e engana as pessoas. A palavra que ele usa é alienar, beleza? Então o diabo diz que ele aliena as pessoas e que ele tem um plano de dominação mundial onde ele está cada vez mais deixando as pessoas alienadas. E o que seria alguém alienado? Pessoas alienadas são pessoas que não têm um rumo. Ele usa essa metáfora, são como barcos à deriva no oceano. E a maioria das pessoas é assim. Elas não têm um propósito, elas não têm um objetivo, elas simplesmente vivem. Elas acordam e não sabem a mínima ideia do que elas vão fazer, do porquê que elas estão ali. Elas vão trabalhar, mas tipo, elas vão porque elas têm que sobreviver, elas não levam uma vida consciente, elas não estão presentes. E o livro fala muito sobre isso.
E, cara, uma das coisas mais legais do livro é que esse livro ele foi escrito, cara, na década de 50 ou 60. Ele é bem antigo, tá? Ele prevê algumas coisas, tá? Ele prevê. E, no caso, o que ele prevê é que ele diz que o diabo, ele fala que ele vai cada vez mais alienar as pessoas. E isso, de fato, aconteceu. Por quê? Porque se você vê a sociedade atual, cara, ela é muito mais alienada do que antigamente. Porque existem instrumentos que alienam as pessoas, como celular, como internet, como as notícias, as pessoas, como jogos, tipo Candy Crush, esses jogos aí, Free Fire, etc. Porque as pessoas elas se alienam do mundo real e fogem para essa bolha, beleza? Digital, e ficam nesse mundo e ali ficam alienadas num ciclo vicioso, beleza? Então, esse livro é muito foda, eu recomendo muito que você leia ele, Mais Esperto que o Diabo. Seja mais esperto que o diabo. Agora, vamos para a segunda posição. Em segundo lugar, eu boto esse livro aqui, O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. E lembre-se, eu não estou falando dos melhores livros que eu li, eu estou falando dos que mais me impactaram. Então, cara, impacto é algo muito pessoal. E esse livro aqui me impactou muito, sobretudo pelo momento que eu li esse livro, em 2020, no ano de pandemia. E, cara, o que fala o Livro dos Espíritos, tá? Cara, é um livro de entre 500 e 600 páginas e ele é uma série de perguntas, tá? O livro são só perguntas, então isso torna ele muito mais fácil de ler, tá? São mais de 1000 perguntas que o Allan Kardec, no caso, o Allan Kardec não é o nome real do autor, mas quem ele era? Ele era um médium, ele era espírita, e ele conversava com espíritos. Então ele fez mais de 1000 perguntas para diversos tipos de espíritos, beleza? E claro, existem espíritos do bem e espíritos do mal. Ele se certificava de que realmente era um espírito que estava querendo ajudar ele, um espírito do bem. E ele fez mais de 1000 perguntas para os espíritos sobre diversos assuntos, como vida após a morte, como natureza, como ética, como valores humanos, como o que deve ser feito, o que não deve ser feito, o que é bem, o que é mal. E ele expõe todos esses conceitos no livro. E por que ele me impactou tanto? Porque, cara, ele contém um conhecimento que literalmente não é desse mundo. É um conhecimento que você nunca conseguiria obter caso você não converse com entidades que não são da vida terrena. E o principal conceito desse livro é que o Espiritismo ele prega que a gente deve se distanciar do materialismo. E quanto mais apegado à matéria, mais apegado a gente vai estar a esse mundo. E a nossa vida terrena, ela é muito efêmera. A gente tem no máximo aí 80, 90, 100 anos de vida, depois a gente vai morrer. Cara, esse tempo, o tempo ele é relativo, né? Então, porra, talvez algumas pessoas falem, ah não, 90 anos é muito tempo. Mas, cara, não é. Uma hora, 90 anos acaba. Se você comparar aí com o tempo de vida da humanidade ou da Terra, você vai ver que 90 anos é um sopro. Então, esse livro ele trata muito sobre isso, sobre a fugacidade da vida terrena e como se preparar para a vida após a morte. E justamente você se prepara, cara, já nessa vida a partir das suas ações, a partir dos seus valores, do seu modo de pensar e do desapego à matéria. O principal desse livro, ele prega que você se desapegue da matéria e foque em outras coisas, tá? Nos seus valores, na sua família, em gerar valor para o mundo, em fazer o bem para o mundo, para a sociedade. É isso, galera. Recomendo muito também a leitura Livro dos Espíritos, do Allan Kardec. Em primeiro lugar, cara, tá esse livro aqui. Parece uma porcaria, né, cara? É um livro pequenininho de apenas 100 páginas, mas que contém um conhecimento, assim, incrível e que mudou minha vida completamente. Chama O Caibalion, e eu nunca tinha ouvido falar dele. Ele apareceu pra mim, assim, de forma mágica. Um amigo meu me falou... Na verdade, ele não me falou sobre o livro, ele falou sobre o que o livro trata, e tem uma música do Jorge Benjor também, que fala sobre isso. A partir da música, eu conheci esse livro e comecei a ler. E esse livro, ele tem uma frase que diz o seguinte, tá? Os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento.
Então, cara, o que que significa? Significa que, mano, se teus ouvidos do entendimento não estiverem abertos, os lábios da sabedoria estarão fechados para você. Então, cara, para você ler esse livro e você realmente entender, você tem que estar com a mente aberta, beleza? Você tem que estar com a mente muito aberta e você tem que ter um nível de sensibilidade e maturidade do mundo bem grande. Então, cara, sobre o que fala, né, esse livro aqui? Sobre 7 leis que regem todas as coisas manifestadas, tá? O que seria isso? Seriam 7 leis que regem o todo. O todo, no caso, é o nosso universo, é o nosso planeta Terra. É tudo, absolutamente tudo que você conhece, que você vê, são regidas por essas 7 leis. E quem falou isso foi Hermes Trismegisto, tá? Que é uma pessoa que nasceu no ano... Não se sabe exatamente quando ele nasceu, mas estima-se que tenha sido por volta de 4.000 e 2.000 a.C., tá? Ele foi um dos homens mais sábios do Egito. Ele tinha uma inteligência, assim, divina. Ele era comparado ao deus Thoth, que é o deus da sabedoria egípcio. E ele chegou à conclusão dessas 7 leis que manifestam todas as coisas. Então, se você entender profundamente essas 7 leis, esses 7 mecanismos, tá? Como se fossem engrenagens que fazem o nosso mundo acontecer e se equilibrar. Cara, você consegue entender o mundo, você consegue entender a economia, você consegue entender o mercado financeiro, você consegue entender o marketing, você consegue entender tudo, porque tudo é proveniente e tudo é regido por essas 7 leis, beleza? Eu não vou ficar falando aqui que leis são essas, são apenas 7. O livro tem apenas 100 páginas, então, cara, se você se interessou, para de ser vagabundo, pega esse livro e vai ler. Esse livro realmente mudou a minha vida. Por quê? Porque, cara, ele te dá uma base para entender tudo. Então, se você se pergunta, se eu tomar tal ação, o que vai acontecer? Óbvio que o futuro, a Deus pertence, né? Ele é impossível de ser previsto. Mas esse livro aqui, ele te dá uma noção geral, assim, de causa e efeito do universo. É por isso que eu sempre recomendo muito ele, beleza? Leiam esse livro, ok? Bom, galera, tá na mão. Esses são os 3 livros que mais me impactaram no ano de 2020. E, cara, se você gostou do vídeo, se inscreve aí no canal, deixa seu like, comenta aí embaixo também se você já leu alguns desses livros. Cara, deixe seu engajamento aí que ajuda muito o canal a crescer e, consequentemente, espalhar mais esse conteúdo para o resto do Brasil e do mundo, beleza? Então, tamo junto, galera. Leiam livros. Lembrem-se, se você quer ganhar dinheiro, gera valor para si mesmo, para depois gerar para os outros. E é isso aí, tamo junto.